Para quem não sabe, além de estrategista, eu sou cristã e eu nunca mantive essas áreas da minha vida separadas. Eu comecei com a minha empresa em 2001, uma agência americana que permanece nos Estados Unidos até hoje. E essa agência, eu com meu marido demos o nome de Lytron, que é redentor no grego. E isso é porque nós sempre tivemos o desejo de que a nossa empresa pudesse servir, redimir nações, redimir pessoas, ajudar pessoas. E desde muito cedo nós temos um grande amigo que em 2003 ele conheceu Jesus através do nosso escritório por começar a trabalhar como nosso cliente e ele quis perguntar o porquê da empresa, o porquê do nome, e eu disse, e ele falou, eu quero isso que você tem. E até hoje ele é muito firme com Deus. E muito mais do que um cliente se tornou um grande amigo. Então eu nunca fiz essa separação muito grande. E no meu perfil, vocês podem ver no Instagram que eu tô sempre colocando alguma coisa, né, da minha fé, do meu ponto de vista. Mas existe um ponto aqui que nesse vídeo eu quero cobrir, que é a ciência e a psicologia de um lado e a fé do outro. E o arquétipo de marca, eu não comecei a trabalhar com isso porque eu projetei que ia acontecer o que está acontecendo agora. Em 2012, eu já trabalhava com estratégias e eu conheci os arquétipos, entendi que eles eram usados pelas grandes marcas mundialmente famosas e tive curiosidade através do nosso designer, que até hoje trabalha conosco. Ele nos apresentou, ele tinha feito isso como tese do mestrado dele no Miami Art Institute, que era onde ele estudava. Nós, na época, éramos os sponsors, que é patrocinador do visto dele, para ele continuar os estudos dele. E ali, ao me apresentar, eu fui me apaixonando. Comecei a comprar livros e pesquisar, comprar cursos e mergulhar em tudo que eu podia, porque eu sentia que aquilo me equipava a dar maiores resultados para os nossos clientes. E através das métricas de controle de leads, como que as vendas fechavam mais, todos os gargalos do funil de vendas, nós começamos a perceber que os arquétipos de fato realmente ajudavam a conectar melhor com as pessoas, porque envolve contar histórias, envolve trabalhar com o emocional, mas não de forma manipulada, não manipulando as pessoas, e sim de uma forma muito autêntica, genuína, em ser você mesmo e ao mesmo tempo conectar com a dor, necessidade e desejo do seu cliente, tentando adaptar o seu produto e serviço da melhor forma para realmente causar um impacto e te diferenciar dos seus concorrentes. Então foi assim que iniciamos com o arquétipo, a princípio nada relacionado com fé, porém, quando nós traduzimos o nosso teste de arquétipo, que já tínhamos há muitos anos na Lytron nos Estados Unidos, nós traduzimos para o português porque eu queria atingir Portugal, até então não era o Brasil. Quando eu fiz isso, para nossa surpresa, milhares de pessoas começaram a preencher o teste de arquétipo. E, para minha surpresa, não eram tantos empresários assim. Eram muitas pessoas que estavam buscando se encontrar, tentando identificar personalidade, padrões de comportamento. E assim, essas pessoas começaram a entrar em contato conosco e nos pedir ajuda. E eu fiquei pensando, olha, é uma forma de eu ajudar não só com os arquétipos, mas também com a minha fé. E assim foi, fui ajudando muitas pessoas, sabe, pessoas que estavam feridas, vazias. E isso sempre foi o propósito da minha vida, sabe? Eu sempre amei ver Deus, assistir o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Puxando um pouquinho para trás, em 2007 eu fui para uma igreja americana e lá eu conheci um ministério de cura interior que chama Sozo. Sozo é uma palavra que significa salvação, libertação e cura. Ela é colocada de acordo com o seu significado na Bíblia em várias vezes, de várias formas. E quando eu fiz o curso do Sozo, que era de cura interior, eu pude ver muitas pessoas sendo libertas, sabe? Muitas pessoas sendo curadas de traumas antigos muito graves, pessoas que tinham sido abusadas por tios, tido abortos constantes e terríveis histórias, muito tristes, mas eu também vi Deus entrando na vida dessas pessoas e restaurando essas pessoas, e isso me fazia muito feliz. Eu via que realmente, por mais que eu creia muito na terapia, creia muito na psicanálise, na parte de psiquiatria, eu acredito que existem momentos que são necessários, que é necessária uma intervenção médica. Mas o meu ponto aqui é querer trazer para vocês como que isso tudo interligou aqui para mim, porque nós temos os arquétipos de marca e eu comecei a perceber que ao detectar o arquétipo de uma pessoa, eu conseguia também quase que automaticamente detectar a sombra, as dores, as dificuldades dessa pessoa. Então vamos supor, alguém fala que é o arquétipo cuidador para mim. Imediatamente eu pergunto, você tem dificuldade de falar não? Quase 100% das vezes a resposta é que tem.
E eu falo, você tem a síndrome da boazinha. Então, eu comecei a perceber que os arquétipos, eles estão acoplados em síndromes. E as síndromes, elas têm toda uma estratégia de você lidar com elas, sabe? Então, por exemplo, o herói ele tem o síndrome do impostor. O sábio do perfeccionismo paralisante. A boazinha, né, que é a síndrome da boazinha, vem acoplado com o cuidador. Então eu comecei a perceber isso, comecei a usar isso com as pessoas que me confiavam, né, que vinham em mim, pediam ajuda nessa parte espiritual. Eu comecei a usar os arquétipos como ferramenta. Porém, os arquétipos, pessoal, foi criado originalmente por Jung. E ele tinha um pai que era um pastor, mas que era uma fé um pouco, segundo ele, era uma fé morta. E a mãe era mediúnica. Era uma pessoa que estava ali constantemente, que ele não conseguia entender. Ele falava que era uma personalidade de manhã e outra à noite. Era meio que misteriosa para ele. E nisso tudo ele foi formado, nessa miscelânea de coisas. Então, assim, eu deixo claro que eu não concordo com as coisas que Jung falou, com tudo que ele fez, muito pelo contrário, porque ele, para mim, descobriu algumas coisas importantes que a Bíblia já falava sobre a mente, né? A Bíblia fala, refrigera minha alma, por que está batida a minha alma? Confia no Senhor. Fala, a esperança adiada adoece o coração. Então a Bíblia é cheia de coisas detectando a alma. A Bíblia deixa bem claro que existe corpo, alma e espírito, né? Mas o homem até então, até hoje, muitas pessoas têm dificuldade de entender a diferença entre alma e espírito. E aí Freud vem e fala que a religião é uma neurose coletiva. E ele vai preparando Jung para ser a pessoa que vai lidar, né, por ele não ser judeu, porque Freud era judeu, por ele ser ali vindo da psiquiatria. Então Freud coloca todas as expectativas em Jung. E Jung começa a falar, não, mas eu acredito que existe uma coisa que vai além da gente. E ele começa a estudar essa coisa. Ele chama de inconsciente coletivo. Mas a realidade é que ele está tentando explicar Deus. Que ele começa a falar assim, como que pode uma abelha nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, ter o mesmo comportamento, sendo que ninguém ensinou para ela? O João de Barro, o Ben-TV, espécies separadas em vários lugares, elas aprendem um comportamento, um padrão comportamental. E ele começou a entender que os homens também nascem com isso, com esse inconsciente coletivo. E aí ele libera 8 arquétipos, ele vai explicando cada um desses 8 arquétipos. E aí passam-se anos e anos e anos, vem uma grande estudiosa, que é a Carol Pearson, PhD. A Carol, eu fiz o curso diretamente com ela, e ela foi procurada pela Margaret Mark, que é uma grande analista de publicidade. E essa Margaret Mark, ela fala, olha, existe algo que já é implantado há muitos anos, para vocês terem, né, ideia, o neto de Freud foi um grande publicitário, que inventou grandes campanhas publicitárias. Mas essa pessoa, agora, contemporaneamente, né, 30 anos atrás, ela entra em contato com a Carol Pearson e fala, olha, eu vejo seus livros, que a Carol começou a falar mais sobre os arquétipos, sobre personalidade, indo mais a fundo, a Carol vai e cria algo muito, ela pega a base que Jung fez e coloca em cima. Inclusive no meu curso com ela traz a espiritualidade. Ela deu uma apresentação para os alunos dos arquétipos na Bíblia. E eu não acho que ela é evangélica, mas ela se interessou por essa parte da divindade. E aí ela vai estudar isso, escreve vários livros. A Margaret Mark lê os livros e fala, vamos escrever um livro para marketing, para branding, né? Que é muito diferente de marketing de branding. E aí ela fala, ok, as duas escrevem esse livro e dão origem ao Herói Fora da Lei. Porém, esse livro foi escrito em 2001. E o que acontece? Depois disso veio a revolução de internet, veio a revolução de mídia social e várias outras coisas que antigamente era super difícil você ter um horário prime na TV, né? Hoje qualquer pessoa consegue aí fazer um marketing de guerrilha e se apresentar e crescer, se posicionar através da internet. Então hoje o nosso conteúdo ele é muito voltado com essa parte mais moderna, né? Com todo o entendimento que a gente tem daquilo que elas criaram e a gente respeita, mas a gente foi muito mais além, porque nós conseguimos desenvolver coisas que vão além. Então, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com inteligência artificial, mas também com a inteligência emocional, que os arquétipos trazem. E aqui, nesses vídeos especificamente, eu quero falar muito sobre inteligência espiritual. Porque muitas vezes você vai trabalhar em terapia durante anos. E olha, gente, eu sou a favor da terapia, como eu já disse. Mas a terapia, ela vai devagar. Ela vai, porque eles têm que ser gentil com os pacientes, né? A psiquiatria vai ali dar o remédio
de acordo com a necessidade, e ele vai atingir os objetivos. Mas, queridos, quando Deus entra, quando Deus traz uma revelação daquilo que te feriu, do trauma que aconteceu com você, posso dizer, a revelação é como se fosse um filme revelado. Antigamente existia aquele rolo marronzinho, e você colocava ele numa luz vermelha e numa água lá específica, depois ampliava. E aquilo que antes você via na luz como sombra, agora você vê nítido e amplo. E assim é quando Deus te revela onde que a sua dor começou. É quando ele vai lá no inconsciente e traz a consciência e faz com que seu destino mude, porque agora você tem entendimento de onde você estava se boicotando, onde você estava se sabotando. Então, o meu material, ele não é um material só de 25 anos de estratégia de marca, que é algo que a gente começou em 2001. A gente tem essa empresa aí, foi registrada em 2003, então tem como provar aí para vocês que é a mesma empresa no mesmo local. Mas, independente da estratégia, que é o meu arquétipo sábio falando, e nós vamos mostrar para vocês todos os nossos resultados, para vocês verem como a gente trabalha com os nossos clientes de estratégia, mas também eu quero falar do arquétipo explorador em mim, das viagens, como já falei em alguns outros vídeos, eu casei em Manhattan, eu tive filho em Honolulu, né? E hoje eu moro em Portugal. E para mim, esse viajar, esse estar sempre ali, aqui, morando na Europa, abre muito meu conceito. Eu consigo ver arquétipos nas culturas, e isso me faz ser uma mente muito mais aberta, sabe? Eu amo, o explorador em mim sou eu. E aí vem o sábio, que sou eu profissionalmente, a forma como eu visto é mais o sábio, um pouco do explorador, bem pouco do explorador. Mas, e por último, vem o cuidador, que é essa parte espiritual, né, que eu tenho as pessoas que contam comigo, que confiam em mim, que eu aconselho, que eu cuido, né, que eu mantenho esse cuidado. E esses três é a Mariana. E eu quero te convidar a saber quem é você. Como que você se identifica, quais são os padrões de comportamento, como que você se sabota, como que você impede de Deus realizar os propósitos na sua vida por causa de traumas, de dores, de palavras que foram mentiras no seu ouvido. Nós temos que substituir essas mentiras por verdades. Quando Deus te criou, Ele criou perfeitamente. Ele te criou com tudo que seria necessário para você desenvolver todos os sonhos e planos que Ele tem para você. O problema é que muitas vezes a gente está buscando, pedindo para Ele coisas que Ele já nos deu. Ao invés da gente entender a nossa identidade, que nós somos amados dele, e correr para Ele e recriar o elo perdido, o link quebrado do nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a gente vai tentar preencher esse vazio através de coisas que não satisfazem ou satisfazem temporariamente. Eu quero te convidar a colocar o seu coração diante de Deus, entender que por mais que as circunstâncias da vida tenham sido duras, às vezes parece que você está vivendo num vale, ao invés de subir nas montanhas que Deus tem para você. Eu quero te dizer que o Senhor tem algo novo. O seu papai, ele é apaixonado por você. E a Bíblia diz que aonde você tem revelação do amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então eu quero te convidar para que você possa colocar o seu coração diante dele, entrar diante de Deus de uma forma diferente, entendendo que você é aceito, amado, desejado e que ele tem grandes coisas para sua vida. Os arquétipos, querido, é só uma ferramenta, como várias outras, uma boa ferramenta. Eu gosto dela. Eu trabalho com ela em negócios, eu trabalho a nível de desenvolvimento pessoal, de perfil comportamental, mas no final, quem traz a vida, quem traz o preenchimento, quem faz a gente se sentir, sabe, com uma ousadia, com coragem e que a gente pertence, que a gente tem valor, é só Deus. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos e falar: Deus, aqui e agora eu quero ser curado. Eu preciso do seu toque. Espírito Santo, vem e me toca. Vem e faz algo novo na minha vida. Mais do que um posicionamento profissional, querido. Deus quer te ajudar a se posicionar espiritualmente. A sua posição alinhada com o céu vai fazer com que a terra venha manifestar aquilo que Deus tem para você. Amém?